Para a proteção contra a pulverização de tinta, deve-se mascarar os vidros, as janelas, pneus e todas as partes que não devem ser pintadas. Existem vários tamanhos de papel de mascaramento, dependendo da aplicação. A utilização de jornais velhos não é recomendada, pois poderá provocar a adesão de sujeiras na camada pintada e a infiltração de solventes na área em que está sendo protegida. Há vários tipos de fita de mascaramento em várias larguras. Dependendo da aplicação, recomenda-se a utilização de fitas de mascaramento de fácil manuseio e com flexibilidade. Utilizando-se o dispensador, é possível obter o papel de mascaramento já com a fita adesiva colada automaticamente. Agora vejamos a aplicação prática de mascaramento. Inicialmente, vamos realizar o mascaramento da janela traseira. Colocar uma fita de limitação na linha de divisão da área a ser pintada com a área que não deverá ser pintada. Esta fita deve ser flexível para que possa ser aplicada acompanhando a curva da superfície. A sua aplicação deve ser feita pressionando firmemente a parte interna da curva. Nas bordas profundas, recomenda-se utilizar uma espátula a fim de introduzir a fita ou papel de mascaramento nos rebaixos. Na área da janela, inicia-se o mascaramento pela parte inferior, acompanhando a curva da janela. O mascaramento de uma área vertical muito grande deve ser feita sempre na vertical, tomando-se cuidado nas dobras horizontais que se formam durante o mascaramento para evitar a penetração da névoa de pulverização. Para o mascaramento da pintura gradual, procurar colar o papel de mascaramento de forma inversa para que haja uma transição suave com a aplicação da névoa de pulverização. Nos vãos das portas, introduzir o papel de mascaramento dobrado para que não haja penetração da névoa de pulverização. Na pintura das portas, pode-se remover o cilindro da chave e a maçaneta, ou então mascarar essas peças sem retirá-las. Durante a pintura nas áreas próximas aos pneus, recomenda-se cobri-los com uma capa apropriada. Como foi mostrado anteriormente, com o lixamento procura-se obter uma superfície nua, removendo a camada da pintura antiga. A massa a ser utilizada é a Rock Massa Leve Semiliso 0570303, misturada com o catalisador 0570033 na proporção de 100:2. Na primeira demão deve-se aplicar a massa na chapa formando uma fina camada, e a seguir deve-se aplicar a massa mais algumas camadas. Deve-se tomar cuidado para que não haja o aparecimento de bolhas. A aplicação de massa nas regiões próximas de vincos deve ser feita em partes, acompanhando o próprio vinco. Após a secagem da massa aplicada a mais de 30 minutos, com o uso de lixadeira de dupla ação, lixadeira orbital ou ainda o lixamento manual, utilizando a lixa número 80, procurar eliminar as ondulações acompanhando a superfície da chapa, para devolvê-la à forma original. Deve-se tomar cuidado para que não haja excesso de lixamento. Em seguida, com o uso de uma régua, deve-se dar o acabamento da superfície utilizando-se a lixa número 120. Como o acabamento poderá variar com a qualidade do lixamento,
deve-se tomar bastante cuidado, procurando eliminar as ondulações porventura existentes. As pequenas deformações que tenham ficado podem ser corrigidas com uma aplicação mais grossa de Primer HB. Esta é a principal característica do sistema HB. Terminando-se a obtenção do acabamento da superfície com o uso da lixadeira de duplação e lixamento manual com a lixa número 240, deve-se suavizar os contornos do lixamento, deixando o chanfro maior que 3 cm, e em seguida, preparar a região que vai receber o primer, para que haja uma boa adesão, eliminando-se as marcas da lixa número 120. Após o desengraxamento completo da superfície, aplicar o Primer HB. Fazer a mistura do Primer HB com o catalisador HB na proporção de 5:1 em peso. Quando for utilizá-lo para enchimento mais profundo, não é necessária a diluição com thinner. Entretanto, quando a superfície a ser reparada for muito grande, a adição de cerca de 10% de thinner facilita os trabalhos. A pistola deve ser alimentada por uma gravidade com um bico maior que 1,5 milímetros. Com a pressão do jato de ar um pouco alta, controlando o tempo de interrupção do jato, aplicar de 2 a 4 demãos na superfície. Para os trabalhos de lixamento, é necessário esperar mais de 1h30 a 20 graus Celsius, até que haja uma secagem completa da superfície. Utilizando a secagem forçada, esse tempo pode ser abreviado. Para a secagem forçada, aquecer previamente a sala de pintura a 40 graus Celsius por durante 10 minutos. Após a verificação ao toque da secagem da massa, submeter a massa a temperatura de 60 graus Celsius por durante 20 minutos. Utilizando-se a lixa número 240, executa-se o lixamento do primer. Aplanar a superfície, verificando manualmente a existência de ondulações. Em seguida, utilizando-se a lixadeira de duplação com a lixa número 320, poderão ser eliminadas as marcas da lixa número 240, preparando a superfície para que haja uma boa adesão durante a pintura. Aplica-se as lixas mais finas de acordo com a tinta de acabamento a ser utilizada. Assim, para tintas mais claras, utiliza-se lixas de numeração maior que número 400, e para tintas mais escuras, utiliza-se lixas de numeração maior que número 600. Para os cantos, deve-se lixar manualmente, dando o acabamento final com a lixa mais fina. Aplicar o jato de ar, realizar o desengraxamento com auxílio de solução desengraxante e remover a sujeira e trapos com o uso de pano pega-pó.